Levítico capítulo 8, versículo 22, diz assim a Escritura Sagrada: Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés imolou e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Amém? Meus irmãos, eu estive vendo algumas estatísticas nesta semana, e o Brasil tem mais de 70 milhões de evangélicos, representando quase 31% da população. É um grupo muito grande. Em todas as áreas, em todas as profissões, em todos os lugares, há pessoas que se dizem evangélicas. Na política, por exemplo, o Brasil registrou o recorde de candidatos evangélicos. Por exemplo, agora nessa eleição de 2022, uma estatística diz que existe 520 candidatos que se dizem evangélicos. Surpreendente, não é? Muita gente. Mas a pergunta que me faz refletir com os irmãos nesta noite é: por que, apesar do Brasil ter este contingente tão grande de pastores, líderes, pessoas, por que será que não mudou tantas coisas assim? Parece que nós estamos muitas vezes enfrentando os mesmos problemas. Aliás, eu acho até que, apesar de haver crescido o número de evangélicos, caiu a qualidade da igreja de uma certa forma. Parece que a igreja está sendo, por vezes, menos sal e menos luz. Parece que a igreja está com menos sabor. Há cultos que muitas vezes nós vemos de entretenimento, com mais apresentações e menos adoração. Sermões com mais ajuda e menos palavra. Por que isso tudo, meus irmãos? Temos muitas pessoas que se dizem evangélicas. Eu creio que a resposta está neste texto que nós lemos. O que falta é consagração. Quando nós olhamos esse texto, meus irmãos, aqui fala da consagração de Arão e seus filhos. Deus mandou Moisés separar Arão e seus filhos para serem sacerdotes. Lá no capítulo 8, versículo 2, você vê esse chamado e essa separação. Tanto é que diz assim: toma Arão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto de pães asmos. Ou seja, toma Arão. Agora a pergunta: tomar Arão para quê? Meus irmãos, para separar. Separar quem? Tudo que Arão tinha para consagrar ao serviço do Senhor. E aqui nós vemos, meus irmãos, que estava consagrando ele para o sacerdote. E o termo sacerdote era um tipo de ministério levítico que incluía músicos, porteiros, metalúrgicos, reis, profetas, ou seja, todos aqueles que serviam ao Senhor dentro do templo. Esses eram os sacerdotes, levitas. Agora, é interessante que já no Antigo Testamento, o profeta chamado Isaías, já esperava um tempo em que todo o povo de Deus seria chamado de sacerdotes e ministros do Senhor. Lá em Isaías capítulo 61, versículo 6, fala sobre esta verdade. E quando Isaías sonha com este tempo, quando nós entramos no Novo Testamento, esse tempo chega através do Messias, Jesus Cristo. Por isso que nas palavras do apóstolo Pedro, todos os cristãos são sacerdotes, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus mesmo, Ele fez algo por nós, em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, quando diz, para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Isso quer dizer que Deus te fez sacerdote para reinar nesta terra, neste tempo. Amém? Aqui, nesta noite, há uma comunidade de sacerdotes, eu creio nisso, que Deus deseja usar para esta geração. Amém? Você está pronto para isso? Está pronto para ser usado por Deus nesta geração como sacerdote? Eu creio, meus irmãos, que é uma bênção. E por isso o título desta mensagem é Consagração de Sacerdotes. Eu creio, meus irmãos, que é uma bênção sermos sacerdotes. Amém? É uma bênção. Mas o problema é que muitos gostam do título, mas não querem a responsabilidade da consagração. Há uma diferença do título e da responsabilidade de estar consagrado. O sacerdote, segundo o texto, ele não podia viver de qualquer forma, porque a sua função era estar entre Deus e o homem, ou seja, entre o Deus santo e o homem pecador, e por isso ele precisava, meu irmão, estar preparado para isso. Há um texto que diz que nem mesmo bebida forte ele poderia tomar, era uma vida de sacrifício. Interessante que a condição de santo era constantemente enfatizada na obra sacerdotal, tanto é que o sumo sacerdote era chamado santo do Senhor. Quando nós olhamos ainda em Levítico capítulo 8, versículo 9, na cabeça do sacerdote havia uma faixa chamada de mitra, e nela havia uma lâmina de ouro puro, escritas as palavras, santidade ao Senhor. Ou seja, quando ele iria fazer o seu serviço, havia uma placa dizendo santidade ao Senhor. Agora imagine você andando na rua da cidade, escrito na sua cabeça, santidade ao Senhor. Era assim que funcionava, meus irmãos. Esta santidade era reflexo da consagração. A palavra consagração é derivada da raiz de uma palavra que significa encher, estar completo. Isso é consagração, é alguém que está completo. E por isso que no verso 6, Moisés chega a Arão e aos seus filhos e os lava e os purifica. Depois manda vestir Arão com a túnica. Moisés depois unge o tabernáculo. E nesse processo, meus irmãos, traz o carneiro da consagração. Aqui nesse texto nós vimos lá no versículo 2 que existem 3 tipos de carneiro. Aqui é o carneiro da consagração. E é interessante que neste momento eles trazem aquele carneiro, eles põem a mão em cima na cabeça daquele carneiro e aquele carneiro é imolado. Por que eles colocam a mão na cabeça do carneiro? Porque este ato simbolizava a transferência da culpa dos adoradores para ele. O uso do sangue neste ritual separava completamente o sacerdote das preocupações do mundo, para que eles viessem a se dedicar completamente ao serviço do Senhor. Quando estava consagrando eles, ele estava dizendo o seguinte: olha, agora você é separado do mundo, mas eu estou no mundo, eu sei que você está no mundo. João 17 já diz isso. Mas você, apesar de estar no mundo, você está dedicado no mundo completamente ao serviço do Senhor. Amém. Meus irmãos, com base nessa introdução, eu queria perguntar aqui de uma forma muito direta e simples. Eu queria tratar com os irmãos o que este último ato representa. Ato de consagração dos sacerdotes, de colocar o sangue na ponta da orelha direita, no polegar direito das mãos e dos pés. O que este ato significa? O que tem a nos ensinar sobre a consagração de sacerdotes? E aqui, em primeiro lugar, segundo o texto que nós lemos, eu queria me ater a esse texto.
versículo 23 diz: e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Em primeiro lugar, este sangue foi colocado na ponta da orelha direita para quê? Para que houvesse, porque havia, melhor dizendo, a necessidade dos ouvidos consagrados e abertos para ouvir a voz de Deus. Amém. Moisés tocou a orelha direita do sacerdote com o sangue do cordeiro. Este ato tem um significado importante. O lado direito está associado com a força e a excelência. E aqui, meus irmãos, este lado simbolizava a parte melhor e mais importante, tanto do adorador como do sacrifício. E por isso a ideia é que o sacerdote tivesse os ouvidos abertos para a voz do Senhor no serviço da adoração. Era preciso que ele estivesse atento para ouvir a voz do Senhor. Era para ele estar conectado ao Senhor. Agora olhe para mim. Há muitas vozes no mundo, mas é necessário ainda hoje você discernir qual é a voz do Senhor. A igreja precisa entender isso, meus irmãos, qual é a voz de Deus. Aqueles que servem a Deus precisam ter ouvidos atentos à sua voz, e somente à sua voz. Isso é importante. Sem este sangue nos ouvidos, muitos dizem coisas que Deus não disse. Já viu gente assim? Deus está me dizendo. Eu falei, opa, está dizendo mesmo. Muita gente, meus irmãos, sai enganado. Isso significa que não estão verdadeiramente ouvindo a voz do Senhor. É preciso que a gente venha ouvir mais a Deus. Há crentes como o menino Samuel, ainda inexperiente, que confunde a voz de Deus com a voz de Eli, do profeta Eli. Já viu gente assim? Ainda gente inexperiente. Eu fico olhando as histórias bíblicas. Será que Samuel não percebeu que aquela voz não era a voz de Eli? Ele foi lá e disse: Eli, está me chamando? Os irmãos conhecem a história. Será que ele não percebeu que não era aquela voz? Meus irmãos, sabemos que o profeta Eli não tinha nada mais a dizer. O profeta Eli já estava velho. Aliás, quando você olha 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, afirma que ainda que naquele tempo era muito rara, naqueles dias, a palavra do Senhor. Será que o profeta Eli, o profeta velho, tinha alguma coisa para falar? Meus irmãos, Samuel confundiu a voz do profeta e era a voz de Deus. Será que já aconteceu com você, de você confundir a voz de outra pessoa, achando que era a voz de Deus? Tem muita gente que não tem mais nada a dizer. Olha para o Senhor, escute o que o Senhor tem a dizer. Eu creio, meus irmãos, que Deus tem muito a falar com o seu povo ainda hoje. Amém. Sacerdotes, levitas neste tempo, para esta geração, apesar do problema daquele rapaz que não conseguiu entender a voz do profeta Eli confundiu com a voz de Deus, ainda assim ali havia um Deus que estava pronto para falar com Samuel, e por isso que ele insistiu. E você sabe comigo, o texto bíblico diz 3 vezes. Meus irmãos, nós precisamos que os nossos ouvidos estejam abertos. Para isso precisa o quê? O sangue do Cordeiro tocar nos nossos ouvidos. Isso é consagração, meus irmãos. Amém? Por isso, a consagração da orelha direita é para que estivesse atentos e discernisse a voz única do Senhor. Amém? Precisamos conhecer mais a voz de Deus, meus irmãos. Sabe por que muitas vezes nós conhecemos? Porque os nossos ouvidos estão muito abertos a todos aqueles que falam, mas esquecemos de orar, de buscar ao Senhor. Salmo 24, Davi disse: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é gloriosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, ou seja, esmaga os cedros.
Meu irmão, quando diz que a voz do Senhor esmaga e acaba com os cedros do Líbano, você sabe o que é o cedro? O cedro, meus irmãos, do Líbano é uma árvore majestosa. A sua raiz cresce 1,5 metro para baixo nos 3 primeiros anos, enquanto nós vemos que, apesar disso tudo, só tem um broto de 5 centímetros. 3 anos, 1,5 metro para baixo, e um broto de 5 centímetros. Alguém pode olhar ali, eu vou arrancar isso aí. A partir do 4º ano, essa árvore começa a crescer, e ela cresce até 50 metros. Ela é uma árvore forte, meus irmãos, mas segundo Davi, eu imagino Davi olhando aquele cedro, ele diz: a voz do Senhor esmaga, despedaça os cedros do Líbano. Amém? É uma voz potente, meu irmão. Não confunda a voz do Senhor com a voz de quem quer que seja, mesmo que seja o profeta Eli. Você está entendendo? Percebe, meus irmãos? Precisamos discernir a voz do Senhor. Os nossos ouvidos devem estar atentos, e para que eles estejam atentos, é necessário o sangue do Cordeiro nos nossos ouvidos. Que Ele purifique os nossos ouvidos para que ouçamos com atenção a sua voz. Tanto é que diz a palavra, está escrito: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Consagração de sacerdotes. E é isso que Deus quer fazer nesta noite, com o sangue do Cordeiro nos ouvidos. Amém? Que Deus faça isso com você, meu irmão. Que Deus faça isso com a sua igreja. Que nesta semana você aprenda a ouvir mais a voz do Todo-Poderoso. Amém? Segunda verdade que vemos nesse texto é que também aqui, meus irmãos, Moisés tocou o polegar direito da mão do sacerdote com o sangue do Cordeiro. Por quê? Porque havia necessidade das mãos consagradas para o serviço ao Senhor. E por isso tocou o polegar. A aplicação do sangue sobre o polegar direito de Arão significava a consagração de cada serviço realizado. Ou seja, tudo o que ele fazia com as suas mãos deveria estar consagrado ao Senhor. Sabe por quê? Porque era com as suas mãos que os sacerdotes abençoavam o povo. Era com as suas mãos que os sacerdotes realizavam os serviços sagrados. E por isso nós vemos aqui, meus irmãos, o dedo direito, eles seguravam firme os animais para os sacrifícios. Isso tudo era importante. Na mão dos sacerdotes havia sangue, por isso não podiam fazer o que queriam com o dom recebido. Havia necessidade de mãos consagradas para agradar ao Senhor. Amém? Eu creio, meus irmãos, que jamais iremos agradar ao Senhor através de nossa capacidade intelectual, emocional e até mesmo espiritual, a nossa aptidão. Jamais iremos agradar ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. É necessário, meus irmãos, para agradar ao Senhor, que as nossas mãos estejam o quê? Consagradas. Olha as suas mãos nessa hora. Veja as suas mãos. O que essas mãos têm feito? O que as suas mãos têm feito? Deus sabe. Será que essas mãos estão consagradas mesmo? Será que essas mãos, tudo que tem feito para a glória do Senhor, tem agradado ao Senhor? Por isso que havia necessidade o quê? Do sangue do Cordeiro. Amém. Meu irmão, entenda comigo. É tão importante isso, meus irmãos. É preciso consagração para fazer a vontade de Deus. É necessário consagração. Porque sem a consagração jamais você vai fazer a vontade de Deus. Você no mínimo vai fazer a sua vontade, talvez vai fazer até a vontade do pastor, vai fazer a vontade de um líder da igreja, mas não a vontade de Deus.
Para a vontade do Senhor é necessária a consagração. De Cristo foi dito o seguinte em Hebreus capítulo 10, versículo 7: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Assim disse o próprio Cristo, ele estava pronto para isso. Aí você diz: opa, peraí, é difícil fazer a vontade do Pai, mas ele fez. Tanto é que no momento de angústia diz: ó Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Você já orou desta forma? No momento da prensa, no momento difícil: ó Deus, passa de mim esse cálice, Senhor. E depois, na confiança, e na consagração, e na santidade, diz: Senhor, tudo bem, faça a tua vontade. É preciso estar consagrado para que você venha declarar isso, meu irmão. O salmista Davi disse assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está o quê? A tua lei. Ou seja, ele disse: olha, eu estou com a tua lei no meu coração, e por isso eu quero fazer a tua vontade. Aprendemos aqui, meus irmãos, que para fazer a vontade de Deus, o sangue do Cordeiro, olhe para as suas mãos, deve tocar nas suas mãos. Que nesta semana você venha lembrar disso. Qualquer coisa que você venha fazer, peça a graça do Senhor. Tudo é consagrado diante do Senhor, meu irmão. Eu não acredito que, por exemplo, existe o secular e o sagrado. Não é tudo sagrado, meu irmão. Tudo que você faz deve estar dentro dessa perspectiva de consagrado diante de Deus. Precisamos, meus irmãos, de mãos consagradas ao Senhor, porque essas mãos consagradas ao Senhor sempre são mãos abençoadoras. Amém? Você quer ser uma bênção nesta semana? Então consagre, que as suas mãos estejam consagradas. É verdade que a mão de um adorador consagrado ao Senhor pode ser uma mão que não tem aparência, mas esta mão tem marcas da graça, deixadas por onde passa. Amém? Eu fico imaginando as mãos de Jesus, as mãos do carpinteiro Jesus. Eu creio que não era uma mão tão bonita assim, mas foram as mãos que foram crucificadas, verteu o seu sangue por nós. Eu imagino, meus irmãos, as mãos de Davi, as mãos dos profetas, as mãos dos apóstolos, as mãos daqueles que escreveram a Escritura Sagrada, aqueles que de repente copiaram, mãos abençoadoras. Eu creio, meus irmãos, que nesta noite aqui, tem sacerdotes, levitas do Senhor com mãos abençoadoras. Quantos já receberam a bênção do Senhor através de uma mão abençoadora, de um irmão, de uma irmã? Hoje mesmo aqui nós vimos o pastor Roberto contando, sobre a bênção que é sermos abençoados pelo irmão. Eu creio, meus irmãos, que nós precisamos disso. O meu desejo é que Deus use as nossas mãos para usar de misericórdia. Deus quer usar as nossas mãos para enxugar as lágrimas daqueles que sofrem. Deus quer usar as nossas mãos para dar pão ao faminto e água ao sedento. Deus quer usar as nossas mãos para quê? Para semear a preciosa semente. Só com o sangue do Cordeiro isso tudo será possível. Mãos sendo usadas pelo Senhor. Amém? Consagração de sacerdotes com o sangue do Cordeiro nas mãos. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, e último lugar, ainda esse texto fala que Moisés tocou no polegar do pé direito do sacerdote com o sangue do Cordeiro. E aqui eu aprendo que há necessidade dos pés consagrados. Para quê? Para andar no caminho do Senhor. Nesse mundo há muitos caminhos, e é possível você se perder no meio desses caminhos. Eu já estive morando em algumas capitais, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo.
Rio de Janeiro, Brasília. Quem já rodou numa dessas capitais de carro, você sabe que é muito fácil se perder. E o GPS não ajuda muito. E às vezes você quer chegar no lugar e você chega no lugar errado. Eu me lembro uma vez com a minha esposa e as minhas filhas, andando em São Paulo com GPS, eu fui bater dentro de uma favela. Agora imagine, meus irmãos, o desespero. Como é ruim quando nós erramos o caminho. Mas aqui, meus irmãos, nesse texto, Moisés disse: olha, tu vais ser consagrado ao sacerdócio, mas para que você não erre o caminho, eu vou ungir os teus pés. Amém? Meu irmão, você está aqui para não errar mais o caminho. Amém? Talvez você tenha errado o caminho, mas nesta noite Deus tem algo diferente para a sua vida. Deus quer te colocar novamente no prumo, no caminho certo, para glorificar a Ele, meus irmãos. E por isso que Ele toca no polegar esquerdo do pé. Sabemos, meus irmãos, que esse local, os pés e o polegar principalmente, é essencial para caminhar direito, para dar equilíbrio. Uma pessoa sem esse polegar, ele não vai conseguir andar da forma correta. Há um texto na Bíblia, lá em Juízes capítulo 1, versículo 7, de um homem chamado Adoni-Bezeque. Era um rei que de repente ele conquistou outros 70 reinos. E sabe o que ele fez com os outros reis? Ele cortou o polegar da mão direita e do pé. Por quê? Porque eles não podiam mais atirar a flecha, não podiam mais guerrear e também não podiam andar, porque realmente perderam o equilíbrio, não sabiam mais andar. Adoni-Bezeque fez dessa forma. E aqui o que nós vemos, meus irmãos, que aplicar o sangue sobre o polegar do pé tinha o significado de andar em santidade diante de Deus. Meu irmão, eu não acredito de crente que diz que é sacerdote levita do Senhor e vive escorregando, e vive caindo e não consegue andar direito, nunca consegue se firmar. Meu irmão, é necessário consagração. Deus está aqui nessa noite para aplicar esse sangue, o sangue do Cordeiro, para que você ande firme nele. Meus irmãos, para que você possa andar, correr, para atender os deveres estabelecidos por Deus, defender a verdade e a justiça, deve andar desta forma, para poder andar sem ficar tropeçando o tempo todo, meu irmão. Deus quer se consagrar. Salmo 23, versículo 2 e 3 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. Como é importante, meus irmãos. Provérbios capítulo 2, versículo 8 diz que o Senhor conserva o caminho dos seus santos. Amém, Ele tem alegria nisso, meu irmão. Quando você vai para Provérbios capítulo 3, versículo 17, diz: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as tuas veredas há paz. Você quer caminhar na paz? Então precisa, meus irmãos, ter sangue do Cordeiro nos teus pés. É necessário, meus irmãos, experimentar esta verdade para que haja paz em teu coração. Há muita gente que corre para todo tipo de lugar, mas nunca encontra paz. Por quê? Porque essa paz só está em Jesus. Gente correndo e dizendo: olha, eu estou angustiado, eu estou aflito, então eu vou no shopping e compro aquela roupa que você queria. Chega em casa, você detesta aquela roupa. De repente você: eu estou entristecido, eu vou no melhor restaurante e come aquela comida e depois passa mal. Você vê, não deu. Meu irmão, nós precisamos desse sangue do Cordeiro, porque só em Jesus vamos encontrar paz em nosso coração. Amém? Jesus quer fazer isso conosco. Eu quero fazer uma pergunta: por que Jesus lavou os pés dos seus discípulos? Por que foi? E eu creio, meus irmãos, que o próprio Jesus deu o motivo do que estava fazendo, falando para Pedro. E o que ele disse para Pedro? Porque Pedro chegou e disse assim: tu não vais lavar meu pé, né? Tu não vais lavar o meu pé. E o que Jesus disse? Olha, Pedro, se não te lavar, aleluia, se não te lavar os pés,
Pedro, você corre um risco muito grande de não ter parte comigo. Você está entendendo? Se você não der os seus pés para Jesus, você corre um risco muito grande. Pedro, de repente, ele percebeu a situação e diz: o quê? Eu não ter parte contigo? Senhor, me dá um banho. Aí é exagerado, né? Me dá um banho, Senhor, então, porque eu quero ter parte contigo. E ele diz: não precisa de banho não, é só os pés, porque os pés vai fazer você andar do caminho certo. Amém, meus irmãos? O que Jesus queria era comunhão, que Pedro aprendesse a andar com Ele. O que Jesus quer, meu irmão, com você, minha irmã, meu irmão, nessa noite, aprenda isso. Ele quer ter comunhão com você, todos os seus passos, aonde você vai, Ele quer estar junto com você, Ele quer essa comunhão íntima com você. Por isso que Ele diz: eu quero lavar os teus pés, eu quero ter comunhão com você. Agora escute comigo, Jesus não precisa que ninguém lave os seus pés. Parece assim esquisito, mas isso é verdade, meus irmãos. Jesus não precisa que ninguém lave os seus pés. Aliás, Ele não precisa que você faça nada por Ele. Tem gente que diz assim: eu vou fazer para Jesus isso, vou fazer aquilo outro. Não, Jesus não precisa. Jesus não precisa do teu serviço. Ele não precisava do serviço do sacerdote. Ele podia fazer tudo sozinho. O que Ele queria, simplesmente, era essa comunhão. O que Ele queria simplesmente era tocar nos pés do sacerdote com o sangue do cordeiro. Para quê? Para que aquele sacerdote andasse da forma correta. Meu irmão, se você obedecer a palavra de Deus, glória a Deus por isso. Deus vai te usar. É só isso que é necessário. Tem gente querendo ser advogado de Deus. Deus não precisa de advogado, meu irmão. O que Ele quer é o teu coração. Amém? O que Ele quer é a tua devoção. Isto é importante. Não adianta declarar com a nossa boca que seguimos a Cristo e os nossos pés não estão de acordo com as suas pisadas. Há um livro muito antigo, por certo, muita gente já leu, Em Seus Passos que Faria Jesus. Quem já leu esse livro? Tem até um filme, não é? Em Seus Passos que Faria Jesus. Teve uma época da minha vida que esse livro me impactou muito, e eu ficava todo dia levantando: Senhor, o que eu vou fazer hoje em Teus passos? Eu creio que a gente precisa dessa verdade em nosso coração, meus irmãos. Jesus, Ele deseja purificar os nossos pés para trilharmos os caminhos da vida. Quando nós olhamos o texto sagrado, depois da crucificação, os discípulos no caminho de Emaús, apesar de Jesus ter falado com eles: olha, é preciso morrer e eu vou ressuscitar. Mesmo assim, os discípulos no caminho de Emaús estavam voltando para a morte, com o sentimento de morte. Olha, o nosso Jesus morreu e Ele não está mais entre nós, com o coração entristecido. E eles foram caminhando e conversando entre si. Jesus aparece no meio deles, e novamente a síndrome aqui de Samuel: não conhece a voz de Jesus, não conhece a voz de Deus. E Jesus começa a conversar com eles: rapaz, o que está acontecendo? E parece que eles ali ficam um pouco revoltados com Jesus. Será que você não conhece as últimas notícias? Saiu na televisão aí, televisão não, né? Mas saiu nos noticiários, todo mundo está sabendo que Jesus morreu. Será que tu não sabes disso? Começa a brigar com Jesus. E Jesus estando ali. Quando as pessoas, meus irmãos, vivem desta forma, entristecidos: eu estou na igreja, mas estou abalado, sabe, com a mente totalmente distorcida a respeito de quem Ele está, quem Ele é, que está do teu lado. Quantas vezes não percebemos a companhia de Jesus do nosso lado? Essa semana foi uma semana muito especial lá em casa. Eu tive algumas experiências com a minha esposa Cris maravilhosas. Algumas vezes choramos juntos e adoramos ao Senhor. Que presença! É gostoso quando nós sentimos essa presença na igreja, e nós adoramos, e nós choramos, e nos alegramos. Mas é diferente quando dentro de casa isso acontece. A presença de Deus está em todo lugar, meu irmão, e nós podemos andar com Jesus desta forma.
E Jesus quer essa companhia. E Jesus quer andar conosco com os pés consagrados. Amém. Terminando este ato de consagração, é interessante que o texto mais na frente diz que foi necessário e havia uma ordem, e a ordem é para que estes consagrados comessem naquele lugar e permanecessem ali durante 7 dias. Ou seja, os sacerdotes agora não podiam se ausentar de lá, eles haviam sido consagrados. E agora o que vamos fazer? Vamos para casa? Não, 7 dias vocês devem ficar aí. Olha comigo, Levítico capítulo 8, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor. Para quê? O texto diz: não morrais, porque assim me foi ordenado. Fala a verdade. Quanto tempo você aguenta um culto? Pastor, 2 horas é demais. 3 horas? Espera aí, pastor. Meu irmão, um jogo de futebol, ele tem aí 2 horas. E quando tem ainda a prorrogação, passa quanto tempo? Eu não entendo muito bem disso. 1h30, tem a prorrogação, mais 30 minutos. Mas ninguém se cansa. Quanto é que vai um filme? Eu já vi filme aí de 2h30. Cinema, pá, de boa. Quando acaba a gente, acabou. Mas um tempo na presença do Senhor, quanto é? Agoniados. Aqui os sacerdotes. Por isso que eu estou dizendo que esse texto falou muito comigo essa semana mesmo. Os sacerdotes, vocês vão ser consagrados. Consagrou, tal, sangue na orelha, pá. Aí depois, legal, agora vocês vão comer. Opa, na hora do lanche. Aí comeram lá. Aí falou, agora vocês vão ficar 7 dias aí, dia e noite. Mas Senhor, não dá para ir lá em casa? Filho em casa? Não, vocês vão ficar 7 dias. Isto era tão sério, que o texto diz: para que vocês não venham morrer. Meu irmão, isso aqui abala com a estrutura de qualquer um. Para que não venha morrer. 7 dias consagrados. Eu creio, meus irmãos, que é um tempo necessário. Nós vivemos um tempo necessário de buscar mais a presença do Senhor. Eu não estou sendo aqui radical dizendo que você deve ficar 7 dias aqui nessa igreja. Vou ficar 7 dias na igreja. Não é isso. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você, apesar de sair desse culto, depois que as portas fecharem, você não venha sair da presença de Deus. Amém? Meu irmão, não seja um crente na igreja, mas seja um crente fora da igreja. Que a presença de Deus esteja sempre com você. Você não mude, achando que, por exemplo, saindo da igreja vai sair da presença. Não, que continue a presença. 7 dias eles estavam naquela consagração. Esta exigência, meus irmãos, era importante, para que assim eles pudessem servir ao Senhor. Amém? Nesse texto, Moisés tocou com o sangue da consagração na orelha, na mão e no pé esquerdo dos sacerdotes. Cristo nos tocou com o seu sangue, aleluia, nos purificou para uma viva e esperança. E eu creio, meus irmãos, que todo aquele que Cristo com o seu sangue tocou, também houve um motivo, e o motivo foi de consagração. Ele quer que você viva essa vida consagrada nele, meus irmãos. Fomos consagrados para viver não para nós mesmos, mas para o Cordeiro. E é disso que nós precisamos a cada dia, cada manhã no nosso coração.
Tanto é que quando olhamos Apocalipse capítulo 22 e versículo 14, a Bíblia termina enfatizando que só tem direito à entrada na cidade santa e à árvore da vida os que lavaram as suas vestiduras do quê? Amém. Você quer chegar ao céu, tem que tomar um banho do sangue do Cordeiro, meu irmão. Não tem outro jeito. Lavar as suas roupas no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, todo o nosso corpo deve estar consagrado a Ele. Aqui, quando nós olhamos novamente Levítico capítulo 8, lá no versículo 24, nós vemos no final desse versículo, é interessante que, por exemplo, ele diz assim: e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Depois de pôr na orelha, na mão, no pé, agora o resto do sangue, ele distribuiu no altar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que onde eles estivessem servindo, também este lugar estaria sendo consagrado. Amém? Havia consagração de tudo aquilo que eles estavam fazendo, meus irmãos, aonde eles servissem. Todo lugar é sagrado, assim como o altar. E esse algo é servir ao Senhor. Será que você consegue ver o seu carro consagrado ao Senhor, para o serviço do Senhor, a sua casa para o serviço do Senhor, os seus filhos para o serviço do Senhor, a sua esposa para o serviço do Senhor, tudo o que você tem para o serviço, o seu dinheiro para o serviço do Senhor? Há necessidade de tudo esteja consagrado ao Senhor. E quem reconhece dessa forma, um dia, o ouvido consagrado, ele vai ouvir: benditos do meu Pai, sejam bem-vindos, tomai por herança. Aleluia. Meus irmãos, quem conhece e reconhece desta forma o que devemos fazer, um dia as mãos apresentarão a Deus as obras que Ele confiou. Amém. Quem reconhece desta forma a necessidade de consagração, um dia os pés entrarão firmes nas mansões celestiais. Amém. Somente quem estiver consagrado, meus irmãos, e viveremos eternamente com os nossos corpos glorificados por causa daquele que nos consagrou, tocando em nós com o seu precioso sangue. Amém. Eu não vou pedir para você ficar em pé não, mas eu quero que você abaixe a sua cabeça, aonde você está. Nós não vamos ter música agora nesse momento, mas eu quero que você silenciosamente medite como é que estão os teus ouvidos, a quem você está ouvindo, que vozes você tem procurado ouvir durante a tua semana, quem é que tem falado com você. Peça ao Senhor que toque nos teus ouvidos. Você que está nesta noite aqui, pense nas suas mãos. Novamente diz o que você tem feito com as suas mãos, que tipo de atividade você tem realizado com elas. Será que tem glorificado a Deus? Será que tem de fato glorificado ao Senhor o que você tem feito com as suas mãos? Ore ao Senhor. Você que está aqui, pense por onde você tem andado, que caminhos você tem andado, por onde você tem ido. Que o sangue do Cordeiro, nesta noite, que o sangue do Cordeiro venha tocar você, meu irmão. Que o sangue do Cordeiro venha tocar na sua vida, no seu coração, e que haja uma mudança de perspectiva, uma mudança de vida. Sabe por quê? Porque esta noite é uma noite de consagração de sacerdotes.